A gente já passou por esse esqueminha aqui centenas de vezes e processo civil você vai ver isso o resto da vida. Enquanto você estiver estudando processo civil, alguém vai mostrar esse quadrinho para vocês. Então, isso aqui é a ideia do processo, onde eu tenho um autor litigando com o réu e essa litigância, esse processo sendo mediado pela figura de um magistrado, que a gente sempre coloca ele acima da parte e entre as partes para poder gerenciar o processo. Então, lembrando mais uma vez que para propor uma ação é necessário a capacidade processual, que está ali diretamente atrelada à condição da ação, legitimidade na sua porção legitimidade ordinária, na sua porção legitimidade extraordinária. Acontece o seguinte, nessa relação autor e réu, às vezes a lei, essa é uma palavra importante, a lei pode autorizar que uma terceira pessoa venha fazer parte desse processo, venha participar desse processo. Não é algo comum, não é algo que se queira, não é algo que se espere, mas é uma alternativa que a lei dá a pessoas que estão fora do processo, para que elas venham para dentro do processo. Então, quando eu tenho autor e réu e uma terceira pessoa, uma outra pessoa venha participar do processo, eu estou diante do que a gente chama de intervenção de terceiros. Bom, essa intervenção de terceiros, sem adentrar em uma delas específica ainda, ela pode ter lá o papel, né, esse terceiro pode ter o papel de quando entra no processo, ele entra no processo para ajudar uma das partes. Ele vem para o processo para ser ali exatamente um auxiliar, um ajudante, seja do autor, seja do réu. Em outras circunstâncias, nós teremos intervenções de terceiros, em que esse terceiro entra no processo, mas entra no processo com o escopo, com o condão de substituir uma das partes. Então, ele vai tirar do processo o autor, ele vai tirar do processo o réu, e ele vai ficar na condição de autor ou na condição de réu, né? Voltando a frisar, sempre quem vai dar esse comando ou essa autorização é a legislação, é a lei que vai dizer quando isso acontece. Ô, professor, Oi. vamos supor assim, que você falou agora que é a lei que vai determinar se um terceiro vai poder entrar ou não. Mas vamos supor que você está num processo e tudo mais, e você elabora um documento falando que você vai sair, que eu vou assumir o seu erro, e eu assino. Aí eu posso, no caso, substituir você ou não, com esse É, documento? aí é uma substituição processual, aí não é intervenção de terceiros. Então, quando, lembra que eu mencionei que a gente pode até vender o bem que está em litígio. Aí, nesse caso, eu estou trocando o processo, mas digamos assim, até voluntariamente, eu vendo o meu direito e você assume o processo. Na intervenção de terceiros, ela é um pouco diferente, porque olha o que você me disse. Eu assinei um documento e você vai assumir o meu lugar. Então você não é terceiro, você está me substituindo dentro do processo. Aqui no caso, é diferente. O terceiro vai ser chamado para o processo, falou, vem aqui, né, que você também é um devedor. Né? Então, para isso tem formas de fazer, e essas formas é que a gente vai estar explorando nas formas de intervenção. Não sei se foi clara a minha resposta. Deu para Não entender? consegui entender muito bem. É como se ele não tivesse sido incluído no processo de início, mas ele tivesse entrado posteriormente? Exatamente isso. Por isso que é intervenção de terceiros. Eu já tenho, olha aqui o esqueminha que eu passei para vocês, ó. Certo, mas e a questão desse substituir uma das partes? Não, olha só, olha aqui. Então, esse aqui é o processo. Então, eu vou ter o terceiro entrando no processo que já existe. A substituição processual, ela é uma figura
típica. A lei diz como vai fazer. E a mesma coisa é a intervenção. A intervenção vai dar situações. Então, vou dar um exemplo dessa aqui, dessa substituição da parte aqui, especificamente. Então, eu tenho, por exemplo, uma situação que é o chamamento ao processo. Então, eu chamo alguém para participar do processo, porque ele é o verdadeiro responsável pela obrigação. Então, eu vou trocar o devedor do processo, mas eu só vou poder trocar esse devedor do jeitinho que a gente vai aprender daqui a algumas aulas para frente. Então, acho que para responder sua pergunta de forma mais clara é o seguinte: a intervenção de terceiro tem procedimento próprio, forma própria para acontecer, enquanto que, e não deixa de ser um tipo de substituição processual, não deixa de ser. Ó, eu estou tentando imaginar o que você está me falando, é como se fosse assim, vamos supor, uma construtora, ela construir um prédio e tudo mais, e aí, infelizmente, esse prédio acaba caindo. Aí, os moradores vão entrar lá com uma ação coletiva, provavelmente contra a construtora. Só que aí, a construtora, ela vai ser o réu. Só que ela consegue provar que não foi por ela, e foi por algum outro defeito, que vamos supor assim, de técnicos que foram lá, aí no caso ela vai ser retirada do processo, quem vai assumir seriam esses técnicos que erraram? Na verdade, aí é uma figura, a gente chama isso aí de denunciação da lide. Aí vai ficar todo mundo no processo, a construtora e a outra. Vamos pegar um caso, vou te dar um caso concreto para ver se fica mais claro então. Tem a questão da desconsideração da personalidade jurídica. Eu troco a construtora pela figura dos sócios. Aí talvez fique mais claro. Aí sim. Então a construtora não tem patrimônio, né? A gente cria uma pessoa jurídica para questão de proteção patrimonial. Então a pessoa jurídica ela não tem patrimônio para pagar a dívida. Aí nós vamos em busca da figura do sócio. Aí eu tiro então a figura da construtora e fica só a figura do sócio para responder pela dívida. Ah, tá. Agora eu entendi. Ok? Mas sempre focando que vai ter a lei para autorizar isso. E eu tenho, então, uma terceira situação, ainda genérica, eu ainda não estou tratando delas especificamente, nós vamos ver cada uma delas detalhe a detalhe, mas nós ainda temos a situação que eu tenho mais né, o ingresso de mais uma pessoa no processo, que seria lá o caso do imóvel que caiu, que eu trago os técnicos para responder juntos. Então a consultora vai pagar a conta, mas o engenheiro que errou vai pagar também dentro da sua parcela de culpa. Ok? Então, genericamente, essa é a ideia de intervenção de terceiro. É fundamental a lembrança, né, do comentário que o colega fez agora há pouco. Então, já existe um processo? Sim. Para que haja uma intervenção, depende da existência prévia de um processo para que a pessoa possa, para que o terceiro possa adentrar a esse processo. Perfeito? Vamos lá? Quais são as hipóteses de intervenção de terceiro que a lei traz para nós? Traz para nós 5 hipóteses: a assistência, a denunciação da lide, o chamamento, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Essas 3 primeiras, elas já existiam no código anterior. Essas 2 aqui são novas, né? Essas 2 são novas. Essa daqui, ela é muito, muito, muito rara. Essa aqui, ela é moderna. Ela traz essa condição aí de garantir que a parte possa receber as suas dívidas quando há alguma ocultação patrimonial das pessoas jurídicas. Eu tenho as outras 3, perdão, que é assistência, denunciação e chamamento, que são clássicas, são mais antigas. No código anterior, eu tinha estas 3, mais outras 2 que hoje ainda existem no código, mas estão em outra situação. Né? Uma delas é a oposição e a outra é a troca. Né? Eu não me lembro agora qual é o nome que está no novo código. Não me lembro, agora me esqueci do nome, mas antigamente se chamava nomeação à autoria.
Então, trocou, essas duas figuras saem de intervenção e passam a ser outras figuras no código, então deixaram de ser importante para nós neste momento. Destas três aqui, pessoal, se a gente pudesse colocar uma escala de importância, eu diria que vocês têm que aprender, que é fundamental conhecer essa daqui, que é a que mais acontece. Desculpa, é a que mais acontece. Depois eu tenho algumas situações em que essa acontece. Essa daqui seria o terceiro local. E por último, né, dividindo aqui a última colocação, assistência e a mixcura, que praticamente não existe dentro de processo. Mas, enfim, são figuras que existem a possibilidade de que ocorram, então a gente tem que tratar delas, estudá-las, porque a gente também tem exame de ordem, temos concurso público em que elas são efetivamente exploradas, então nós vamos ver os aspectos principais delas. O livro de vocês, do professor Humberto, ele aprofunda bastante a temática, né? E cada uma delas aí seria umas 4, 5 aulas para aprofundar o tema, mas a proposta não é aprofundar o tema, é que a gente tenha aí, então, um conhecimento amplo delas, pegando os principais aspectos que realmente importam para concurso, que realmente importam para exame de ordem, e, é claro, com toda certeza, também no dia a dia aí, processual da gente, tá bom? Então, a gente vai pegar os principais aspectos delas todas aí. E separamos para começar, até seguindo, né, eu me propus a seguir a ordem do livro com vocês. Então, pela ordem do livro, a gente começa a falar da assistência. Essa assistência, desde já, tem algumas coisas que não estão no slides, por esquecimento até quando estava montando, enfim, não achei tão relevante naquele momento, mas seria bom que vocês anotassem isso. A assistência é uma intervenção voluntária. A pessoa vai entrar se ela quiser no processo. Então, ela é uma intervenção voluntária, é uma intervenção que pode ter alguém do lado do autor ou do lado do réu, né? Então, é uma intervenção, e talvez aqui é muito importante essa informação. A assistência, o terceiro entra para ajudar, para colaborar com o autor ou com o réu. Sei que ainda não estão entendendo, né? Mas vão anotando, vão juntando essas informações, que daqui a pouco a gente mistura todas elas e aí vai dar tudo certo, eu garanto a vocês. Então, antes... Você pode repetir porque cortou? Bom, vou repetir dizendo o seguinte: a assistência tem como característica a voluntariedade, a pessoa entra porque ela quer, ela entra para ajudar ou ao autor ou ao réu, ou ainda pode ter pessoas assistindo, né, o autor assistindo ao réu, e quando fala em assistência, ela é uma atitude colaborativa. Alguém vem para ajudar o réu. Esse ajudar é que vocês têm que tomar cuidado. Não é qualquer ajuda, não é qualquer coisa, nós estamos falando de um assunto sério, que é um assunto jurídico. Então eu vou tentar, daqui a 2 minutinhos, trazer esse viés jurídico. Antes de chegar lá, quero passar por um caminho aqui que eu acho importante que vocês tenham essa percepção. Vamos começar com essa imagem aqui, né? Quero acreditar que todos conheçam esse casal aí. Do meu lado esquerdo aqui temos a figura do Brad Pitt e do meu lado direito a Jennifer Aniston, que é linda, maravilhosa, né? Não precisa nem falar nada a respeito disso. Esse casal, para quem acompanha aí noticiário de fofoca, deve se recordar que algum tempo atrás eles realizaram, né, passaram por um processo de separação judicial. Pergunto, você que está aí do outro lado, você poderia participar desse processo de separação judicial? Eu poderia participar do processo? Óbvio que não. Mas por que óbvio que não? Por que eu não posso participar de um processo? Por várias razões. A primeira delas seria: você conhece o casal?
Você convive com eles? E o que te interessa o motivo da separação? O que te interessa quem vai ficar com que parte do patrimônio? Acho que é muito claro para todo mundo que nós não temos absolutamente nada a ver com a vida dessas pessoas, né? Coloquei aqui a separação judicial de pessoas conhecidas, mas nós teríamos milhões de exemplos sobre isso, né? Ah, uma falência de grandes empresas. O que interessa para nós, né, se houve a quebra de uma empresa ou outra empresa? Isso não é da nossa conta, não nos interessa, porque não temos qualquer relação com isso. Diferente seria dessa outra aqui, ó. Pensa aí no seu pai ou na sua mãe. Seu pai e sua mãe estão se separando. Pergunto a vocês, isso é da sua conta? Certamente, muitos aí pensaram, é sim, é meu pai e é minha mãe. Mas garanto a vocês, juridicamente falando, a separação do seu pai e da sua mãe não é problema seu. Professor, mas a gente mora na mesma casa. Juridicamente, não é problema seu. Professor, mas e o patrimônio? O patrimônio não é seu, é do seu pai e da sua mãe. Então, vejam que mesmo coisas que estão aí do nosso lado, a gente não pode participar, né? Imagina você que é casada aí, ou casado, na sua separação, o seu sogro ou a sua sogra quer dar palpite, né? Imagina o caos que seria isso. Então, não é possível. Mas quer ver uma situação diferente? Próxima. Então, imaginemos aí uma locação, ou uma locação, ou mesmo o contrato que você tem com o Unicesumar. Imagine esse contrato que você tem a obrigação de pagar as suas mensalidades. Certamente você tem no seu contrato um fiador, que muitas vezes aí nos contratos que a gente tem observado, tem sido pai, mãe, um parente, né? O fiador sempre é alguém do relacionamento. E agora a gente começa a chegar aonde eu quero. Olha o que existe. Para que exista uma fiança, é necessário que exista um contrato. Não existe fiança sem contrato escrito. Então é necessário que haja um contrato. Quem é o responsável pela dívida? O responsável pela dívida é o devedor e o fiador. Ou seja, se o devedor não pagar a dívida, quem vai pagar é o fiador. Então, e depois que o fiador pagar a dívida, o fiador vai poder cobrar do devedor. Isso é uma coisa lógica e básica aí da vida do nosso dia a dia. Então, veja a seguinte situação agora. Imagine o seguinte, você é o fiador. Você é o fiador de alguém. E você fica sabendo que essa pessoa está sendo cobrada na justiça. Você sabe que pelo processo, sabe que pelo direito, se o devedor não pagar, você, fiador, vai pagar. Você pode participar do processo? Nesse caso, você pode participar. Por que você pode participar? Porque se o devedor perder a ação de cobrança, se ele não conseguir provar que ele não deve, que ele não causou o dano, que ele já efetuou o pagamento, se ele não conseguir provar nada disso, caberá a você, fiador, fazer isso. Então, nesse caso, você pode participar. Mas por que eu não posso participar da separação do Brad Pitt? Por que eu não posso participar da separação judicial do meu pai e da minha mãe, mas eu posso participar da ação de cobrança? Qual é a diferença entre as três? Essa é a grande diferença, pessoal. O interesse jurídico. Na separação do Brad Pitt, nós não nos interessa o que vai acontecer ali. Na separação judicial do seu pai e da sua mãe, não te interessa o que vai acontecer ali. Você pode ter problemas psicológicos, emocionais, mas você não tem problema jurídico com isso. Mas, na questão do seu contrato, você tem uma relação jurídica. Certo? Então, resumindo tudo,
o que vocês têm que entender e é fundamental para a matéria, só existe assistência se o terceiro demonstra interesse jurídico. Só existe assistência se o terceiro demonstra interesse jurídico, ok? Então, a senha para nós, o que define a nossa existência dentro da assistência é exatamente, fica aí o grande alerta, é a existência do terceiro juridicamente interessado que pode intervir no processo. E assim, esse terceiro intervém no processo para colaborar, para ajudar, para auxiliar que a sentença seja favorável a uma das partes. Beleza? Então, resumindo tudo, para que haja assistência, tem que existir interesse jurídico. Acho que essa é a frase, é a ideia que tem que restar desses 3 minutos, 4 minutos de aula que eu falei desse assunto aqui. Beleza? Bom, depois de muitos anos ensinando essa matéria, a gente pega alguns erros que é muito comum entre acadêmicos que estão começando o estudo de processo civil, começando o estudo de assistência. O primeiro grande erro que vocês cometem é isso aqui. Interesse jurídico ou juridicamente interessado é diferente de interessado economicamente, tá? Vamos separar essas coisas desde já para não ter problema. Entendam o seguinte: em regra, todo interesse jurídico também é econômico. Em regra, todo interesse jurídico também é interesse econômico. Mas a recíproca não é verdadeira. Nem todo interesse econômico é interesse jurídico, tá? Então, não mistura esse negócio. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar de novo seu pai. Seu pai tem uma dívida para receber de 2 milhões de reais. Teu pai está processando alguém para receber 2 milhões de reais. Pergunto a vocês, se houver um aporte financeiro de 2 milhões de reais no caixa da família, a vida vai melhorar? Certamente, teu pai vai querer trocar de carro, pode ser que ele te dê um carro, pode ser que ele queira comprar um apartamento melhor, enfim, pode ser que ele queira fazer uma viagem. Então, se o teu pai receber 2 milhões de reais, pô, para você vai ser bem bacana. Se ele, Deus livre e guarde, passar dessa para uma melhor, vai deixar 2 milhões de reais de herança. Então, é óbvio que você tem interesse econômico que seu pai vença o processo. Mas você não pode ser assistente do seu pai. Por quê? Você tem alguma relação jurídica com o negócio do seu pai? Certamente não. Então, se você não tem interesse jurídico, você não pode ser assistente. Professor, mas se ele ganhar o dinheiro me ajuda muito. Pois é, mas essa ajuda muito teria a ver com a questão. Recebi uma mensagem que me atrapalhou a aula. Né? Teria muito a ver com a questão do qual é o vínculo jurídico que você tem com o negócio celebrado com o seu pai. Se de repente você for também um dos devedores, um dos credores, aí é diferente. Agora, se você não tem nada a ver, se não há nenhum vínculo de direito material, você não vai poder ajudar. Perfeito? Então, separa na sua cabeça. Interesse econômico é uma coisa, jurídico é outra. Muitas vezes, o interesse jurídico está atrelado ao econômico, mas nem sempre o econômico tem relação com o jurídico, com o seu jurídico, ok? Claro até aqui? Bom, espero que sim. Então, 2 informações importantes. Né? Assistência tem que ter interesse jurídico. Interesse jurídico não é interesse econômico. Pois bem, como que se dá essa assistência? A assistência, como eu já mencionei, ela é voluntária e ela pode ocorrer durante o processo, desde a petição inicial até a sentença. Eu iria até mais longe, né? A assistência, ela pode ser apresentada desde a petição inicial até que ocorra
coisa julgada, né? Coisa julgada é mais que sentença, porque a sentença ainda cabe em recursos, cabe em discussões, mas coisa julgada é o fim, digamos assim, do processo. Então, a assistência ela cabe desde a petição inicial até a coisa julgada. Esse aí é o momento em que ela pode ser apresentada. Então, a gente pode dizer que ela pode ser apresentada a qualquer tempo, a qualquer momento. Quando eu falo qualquer tempo, qualquer momento, a gente vai até a frente, até mesmo se o processo estiver lá no STF. Então a legislação preconiza que a assistência pode ser apresentada a qualquer tempo ou em qualquer grau de jurisdição. É o momento, então, que essa assistência pode ser realizada. Bom, algo que talvez não tenha ficado claro até agora. Como é que eu posso participar do processo? O assistente, pessoal, ele precisa formular uma petição. Mandaram uma pergunta aqui no chat que é a seguinte: professor, se eu tiver uma sociedade com meu pai, eu tenho os dois, interesse econômico e jurídico? Diria o seguinte: depende. Depende. Se eu tenho uma sociedade com o meu pai e existe uma ação que verse a respeito dos problemas dessa sociedade, perfeito. Eu tenho um problema jurídico que se caracteriza interesse econômico e interesse jurídico. Agora, vamos ver lá. Eu sou sócio do meu pai e o meu pai, ele está sofrendo uma ação lá por conta digamos, um acidente de trânsito que ele cometeu com um carro particular, não foi com o carro da sociedade. Eu tenho interesse jurídico e econômico? Não, porque ali está sendo demandado só o carro particular, só o acidente que o meu pai teve na sua vida particular. Ali eu não tenho como me envolver. Perfeito? Agora, se fosse o carro da sociedade, o carro da empresa, aí sim, você também seria interesse econômico. Não sei se ficou claro, Priscila. Depois me manda uma mensagenzinha aí dizendo se ficou claro ou não essa diferença. Então, o fato de ter uma sociedade só será econômico e jurídico se os negócios versarem a respeito da sociedade. Se for algo da vida privada, não vai interessar. Ok? Bom, voltando aqui então. Como é que o terceiro entra para ajudar? Como é que essa pessoa entra? O assistente precisa fazer uma petição pedindo para entrar no processo, né, pedindo para participar. Como que é feita essa petição? Por meio de um advogado. Então, o assistente ele vai participar por meio de um advogado. Não é chegar lá, quero fazer. Tem que ter a presença, porque o advogado é indispensável para a justiça. E no juizado? Juizado não cabe assistência. Lá não é possível, né? Porque lá você poderia peticionar sozinho, mas lá não tem, a lei veda a participação do assistente naquele caso. Bom, avançando um pouco, você vai pedir para participar por meio de um advogado. Você pode participar em qualquer tipo de procedimento, né? Em qualquer procedimento você vai poder estar participando dentro do processo. E é claro, você disse que você pode entrar no processo a qualquer tempo, em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Mas você vai entrar no processo, você entra no processo na fase em que o processo está. Ou seja, se você entra no processo no tribunal e vai ter sustentação oral do recurso, o teu advogado pode fazer a sustentação oral? Pode. Por quê? Ainda está na fase que você entrou. Testemunha. Está na fase de ouvir testemunhas. O assistente pode apresentar testemunhas? Pode. O assistente pode apresentar contestação? Pode. Não tem nenhum problema dele apresentar. Ele entra no processo e do jeito que o processo está, ele vai dar continuidade. Agora, da mesma forma que ele pede para entrar, e ele pedindo para entrar, ele precisa demonstrar o interesse jurídico, o fato dele pedir para entrar não quer dizer que ele vai permanecer, porque as partes elas vão procurar demonstrar se ela tem ou não tem
interesse jurídico. Como é que a gente faz isso? As partes vão poder, então, impugnar o pedido de ingresso da parte no processo. A gente pode, então, dizer, olha, não é o caso, ele não conseguiu demonstrar, e caberá ao juiz decidir se essa pessoa tem ou não tem interesse jurídico. Tanto que, se logo de começo o juiz viu a petição e viu que ele não tem interesse jurídico, ele pode de imediato indeferir esse pedido de participação, essa possibilidade de assistência processual. Ok? Beleza até aqui? Ok, outra pergunta que veio aqui, né? No caso da empresa ter CNPJ, eu tenho os dois, jurídico e econômico. Perfeito. Desde que envolva questões da empresa, você terá sim os dois interesses. Bom, avançando um pouco mais, a legislação ela ainda faz uma distinção, que é a assistência que a gente chama de assistência simples. Então, o assistente simples ele é um mero auxiliar, ele entra para ajudar, ele se sujeita aos mesmos ônus, tem os mesmos deveres e atenção. Olha lá, ó. Eu não lembro quem me fez a pergunta no começo da aula da substituição processual. Olha o que pode acontecer aqui, ó. Se o assistido for revel ou se omitir, o assistente será o seu substituto processual. Então, pega lá o caso do fiador. O fiador está sendo processado. Se o fiador não contesta, nada impede que o assistente possa oferecer a contestação e poder dar continuidade ao processo, substituindo a figura do fiador. Mas por que substitui? Lembra do que eu falei? Se o fiador não pagar, quem vai pagar vai ser o devedor. Então, com muita razão, o devedor pode sim assumir o papel que originalmente poderia ser do seu fiador. O assistente simples, ele pode participar do processo com todos os atos do processo, pode participar de tudo no processo. Só que eu gostaria que anotassem o seguinte: o assistente simples não pode tomar decisões que contrariem a parte do processo. Então, o assistente simples não pode tomar decisões que contrariem a parte. Vamos explicar isso assim. O réu do processo. O réu do processo quer reconhecer o pedido. Tá aqui, ó. Quer assumir que errou. O réu quer assumir que está devendo. O fiador quer assumir que está devendo. O assistido não pode contrariar. A decisão é do dono do processo. Ok? Na assistência simples, o autor quer desistir da ação. O assistente não pode continuar com a ação. Mais ainda, a parte não quer recorrer. O assistente simples não poderá apresentar o recurso. Ok? Beleza? Então, anotaram isso? O assistente simples não pode contrariar os anseios, contrariar os desejos processuais da parte. O que é a parte que ele está ajudando? Se ele está ajudando o autor ou se ele está ajudando o réu, o que o réu falar, o que o autor disser, vai prevalecer. A palavra da parte é mais forte que a palavra do assistente simples. Ok? Mas vamos lá. Vamos para uma outra. Oi. Se enquadra como assistente aquele advogado que a parte contrata quando é para trabalhar com a Defensoria Pública? Não, veja. Na outra turma me fizeram uma pergunta semelhante a essa. É do Ministério Público ali, não é? Não, é diferente. Veja, o advogado, ele não, nunca, em hipótese nenhuma, não há nenhuma hipótese, o advogado é parte. Então, o advogado ele nunca será nenhuma das figuras de intervenção.
porque o advogado ele não é parte, ele é apenas um representante da parte. Não, O que você... professor, mas eu falo assim, porque quando está no processo penal, por exemplo, no caso ali, quem entra com a ação é o Ministério Público, correto? Perfeito, perfeito, Aí vamos supor que o autor da ação, além do Ministério Público, contrata um advogado para trabalhar em conjunto com o Ministério Público. E perfeito. esse advogado não seria a assistência? Ele, inclusive, tem o nome de assistente de acusação, mas não Ah, tem nada a ver com isso aqui, né? Por que não tem nada a ver? Olha o que você mesmo disse. A parte contrata um advogado. O advogado não está substituindo, não está trocando, digamos assim, não está fazendo as vezes da parte. Ele é um representante da parte. Isso é uma confusão que vocês fazem, é comum essa confusão. Advogado não é parte, ele representa a parte. Então, em hipótese nenhuma, não existe nenhuma hipótese em que o advogado ele possa fazer as vezes de parte no processo, nem quando ele atua com causa própria. Quando ele atua em causa própria, é como ele seria, vamos dizer assim, ele é ao mesmo tempo a pessoa e, para quem acredita, né, a alma da pessoa. Ele é as duas figuras numa só. Quando você fala no assistente de acusação, o nome até é esse, é assistente de acusação, uma figura lá do direito penal. Quando a gente fala de assistente, ele faz o mesmo papel, digamos assim, de ajudar, de colaborar. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte: o advogado, ele não tem interesse jurídico. Ele tem um contrato para representar a parte, mas o direito não é dele. O direito sempre será da parte. Vamos pensar lá no processo de fiança. Está cobrando 50 mil. A parte perdeu. O advogado da parte perdeu 50 mil? De jeito nenhum. Quem perde o processo... Porque tem advogado que fala que nunca perdeu um processo. Ele está certo. Advogado nunca perde. Quem perde é o cliente. Né? Quem perde é o cliente. Mas a recíproca é verdadeira. O cliente ganhou 200 milhões. O advogado não ganhou nada dos 200 milhões. O que o advogado ganhou foi a sucumbência ou os honorários contratuais, mas que não tem nada a ver com o valor da indenização. Não sei se me fiz claro. Ficou consegui claro entender, isso, não? professor. Alô? Consegui entender, professor. Beleza? Então, mas é comum, tá? As pessoas perguntarem essa questão do assistente. Lá no direito penal, chama inclusive assistente, mas não tem nada a ver com esse daqui. Quer dizer, né, o efeito jurídico é completamente diferente. Ok? Bom, agora vamos pensar numa outra situação que é a seguinte. As pessoas, normalmente, a maioria pelo menos faz isso, contrata um seguro, né? Nós temos vários tipos de seguro. O que a gente chama de plano de saúde não é plano de saúde, tem nada com plano. É um tipo de seguro-saúde. E quando a gente compra um carro, né, a gente faz um seguro do carro. O que é o contrato de seguro? O contrato de seguro significa que se você não pagar, a seguradora vai pagar. Então, se você não tem dinheiro para pagar o hospital, o plano de saúde, o teu seguro-saúde vai cobrir essa obrigação. Então, imagina o seguinte: a pessoa ela sofreu um acidente no veículo e ela não acionou a seguradora para poder pagar o dano, porque ela acha que está correta no acidente. Tinha franquia muito alta, não quis mexer com isso, mas atenção agora, a outra parte processa essa pessoa. Então, o que vai acontecer? A pessoa foi acionada. Se a seguradora ficar sabendo, a seguradora ela pode entrar no processo. E a seguradora ela entra no processo por meio da figura da assistência, só que uma assistência litisconsorcial. Por que é uma assistência litisconsorcial? Acho que todo mundo consegue compreender isso. Ó. Se processaram alguém, se me processaram, vamos dizer assim, pelo acidente do meu carro, e eu não tiver como pagar, eu vou poder depois acionar a minha seguradora para que a seguradora pague. Vamos lá? A seguradora ficou sabendo que eu estava sendo processado.
Se a seguradora quiser, ela não é obrigada, se ela quiser, ela pode vir como assistente litisconsorcial. Mas por que ela pode vir como assistente consorcial? Porque se eu perder o processo, ela pode ter que vir a pagar o processo em meu lugar. Eu poderia ter avisado ela, não o fiz. Né? Ela ficou sabendo, lembrando que a assistência é algo voluntário. A seguradora vai me ajudar caso ela queira. Ela não está obrigada a fazê-lo. Por quê? Ela tem que contratar um advogado, o advogado tem que fazer uma petição. É por isso que no começo da aula eu disse a vocês, o que a gente vai encontrar é a denunciação da lide, assistência ou amicus curiae, é algo que raramente acontece no processo. Por que raramente acontece no processo? É muito mais fácil esperar o resultado desse processo e depois ver se vai ter que pagar ou não vai ter que pagar. Então, dificilmente você tem pessoas ingressando em processos como assistentes, seja simples ou litisconsorcial. Né? Não justifica a despesa com advogados para isso. Eu fiz aqui um esqueminha para vocês entenderem. Então, na litisconsorcial, olha só, a seguradora não está querendo me proteger, não está querendo proteger o meu patrimônio, está querendo proteger o patrimônio dela. Ela quer vir fazer a defesa que não é minha, ela está protegendo o patrimônio dela. Por quê? Aqui no litisconsorcial, ela assume o papel de parte no processo. A seguradora entra no processo e assume o papel de parte. Ela pode praticar atos no processo, ela pode se opor às minhas decisões. Anota isso. O assistente litisconsorcial pode contrariar, o assistente litisconsorcial pode contrariar as decisões da parte. Então, se eu não quero recorrer na assistência litisconsorcial, o assistente pode recorrer. Na assistência simples, se eu não quiser recorrer, o assistente não vai poder apresentar nenhum tipo de recurso. Ok? Então, por que isso acontece? Porque lá no final, se eu perder o processo, a seguradora também estará obrigada a pagar a obrigação. Diferente lá das outras assistências simples, em que a pessoa não fica sujeita a coisa julgada, precisaria ter uma ação própria para discutir em relação a ela. Ok? Bom, pessoal, o que eu separei para vocês de assistência, basicamente era esse aí o material. Né? Se alguém tem alguma dúvida, estamos abertos a todas elas aí, para que a gente possa esclarecê-los no que for necessário. Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Conforme ali no slide 9, do quesito segundo que você colocou ali, que qualquer procedimento, eu não entendi muito bem essa parte. Tem como você explicar de novo? Temos, vamos lá. Então, o processo, ele tem diversos procedimentos, tem diversas formas de fazer. Então, vocês estão estudando comigo o procedimento comum ordinário. O que é o procedimento comum ordinário? Ele é a espinha dorsal do processo civil. Então, tudo que acontece em qualquer tipo de processo, qualquer tipo de ação, vai passar por essa espinha dorsal. Vai passar pela possibilidade das intervenções de terceiro, vai ter que ter a citação, vai ter que ter a contestação. Essa é a espinha dorsal. Mas eu tenho procedimentos diferentes, como, por exemplo, a ação de consignação em pagamento. Eu tenho a própria ação de divórcio, eu tenho a própria ação de alimentos, que eles vão ter prazos diferentes, formas de fazer diferentes. Eu vou ter o uso capião, o uso capião, ele vai ter lá, lembra do litisconsórcio? No uso capião vai ter o litisconsórcio necessário, que eu vou ter que citar todos os vizinhos dos imóveis. Então, quando a doutrina fala que a assistência ela cabe em qualquer procedimento, significa que num divórcio eu posso ter assistência? Posso, desde que você demonstre o quê? Interesse jurídico. Se você tiver interesse jurídico naquela relação, se você conseguir provar o interesse jurídico, você conseguiria sim
trabalhar como assistente naquele processo. Então, quando a gente fala qualquer procedimento, é qualquer tipo de ação, você pode ter a figura da assistência. Ok? Respondeu? Aham. Beleza. Mais alguma coisa, queridos? Bom, pessoal, se vocês não têm dúvida, fiquem à vontade aí para ir lá fazer o nosso resumo e responder as nossas questões lá nos formulários. Ok? Eu estou encerrando a gravação agora, mas